Durante esta videoaula mostraremos a relação de simetria existente entre a função logarítmica e exponencial. Relação entre o gráfico da função logarítmica e exponencial. Vejamos esta relação por meio de duas animações, criadas no programa GeoGebra. Estas animações são as representações gráficas de dois exemplos diversificados. Como já vimos a representação gráfica da função logarítmica, analisaremos o gráfico para a maior que zero. Note que para este caso, utilizaremos a função logarítmica na base 10. Assim, ao traçarmos uma reta passando por este ponto, sendo esta a bissetriz, e considerarmos um ponto sobre o gráfico e outro simétrico a ele, a partir da reflexão com a bissetriz, temos que, à medida que o ponto, localizado sobre o gráfico se movimenta, o outro também se moverá. Note que a imagem formada pelo outro gráfico é uma curva. Esta curva representa o gráfico da função exponencial. Assim, como a função exponencial possui uma função inversa, podemos dizer que ela é a função inversa da função logarítmica, e vice-versa. Somado a isso, temos que, ambos os gráficos serão simétricos um ao outro. Assim, para cada ponto pertencente ao gráfico da função logarítmica, existirá uma correspondência relacionada no gráfico da função exponencial. Observe que o programa não consegue plotar todos os pontos no gráfico, uma vez que pequenas variações estão relacionadas a grandes variações. O processo é análogo para o caso em que a função logarítmica é definida entre 0 e 1. Consideremos um exemplo onde log de x possui base igual a meio. Assim, considere um ponto sobre o gráfico. A reta bissetriz passando pelo ponto 0, 0. E um outro ponto simétrico ao ponto que está sobre o gráfico. À medida que o ponto, localizado sobre o gráfico se movimenta, o outro também se moverá. Observe que o programa não consegue plotar todos os pontos no gráfico, uma vez que pequenas variações estão relacionadas a grandes variações.
Note ainda que os pontos obtidos pertencem ao gráfico da função exponencial, sendo esta a função inversa da logarítmica. Além disso, temos que para este caso a função exponencial corresponderá a g de x igual a meio, elevado a x. Somado a isso, temos que ambos os gráficos serão simétricos um ao outro. Assim, para cada ponto pertencente ao gráfico da função logarítmica, existirá uma correspondência relacionada no gráfico da função exponencial, e vice-versa. Esta videoaula apresentou a simetria existente entre a função logarítmica e exponencial.